Muito bom dia a todos. Agradeço a cordial convite ao professor Colombari, que fez esse convite maravilhoso para estar aqui junto com vocês, para abrir um evento histórico, para abrir um evento único, um evento inspirador. Então, eu como pesquisador, faço parte aí da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, professor da Universidade de Atenas e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, já no pós-doutorado. E tem o professor Mascarenhas como um grande incentivador e entusiasta. Isso faz com que nós ganhamos forças cada vez mais num país complexo, desafiador no âmbito da pesquisa. Então, obrigado a toda a equipe, principalmente da BrainCare, que esteve incentivando esse evento, que esteve apoiando e juntando um dos maiores pesquisadores aí ao longo do dia, que estão pesquisando e interessando a respeito do pulso da pressão intracraniana. E nós vamos ver aqui na minha apresentação, nós tivemos diversos desafios, tivemos alguns conceitos durante o tempo a respeito do que era a pressão intracraniana, mas por muito tempo isso ficou um pouco latente, e nós vamos ver que os desenvolvimentos mesmo começaram há 30 anos atrás, que é uma ciência recente, e basicamente há 10 anos atrás, quando nós começamos realmente a popularizar, difundir o conhecimento em relacionado ao pulso da pressão intracraniana. Então, mais uma vez, parabéns, Colombari, pela organização, parabéns a todos os colegas que vão, daqui em diante, fazer esse simpósio, abrilhantar a ciência do país, de forma gratuita, de forma universal, para acesso ao conhecimento de todos, que essa foi e sempre será a razão do professor Sérgio Mascarenhas. Então, esse é o legado que ele nos traz, é trazer uma situação que era complexa para ele próprio, isso que é o mais inspirador, trazer de forma simples e que possa difundir. Então, até então, eram pacientes muito selecionados, que nós podíamos aí ter esse dado a mais. Hoje, a questão muito mais pessoas esse resultado. Então, é muito importante, mas de entender um pouco o contexto a respeito da pressão de pulso intracraniana. Então, isso foi um trabalho que nós se inspiramos e publicamos o ano passado com a nossa equipe, e nós colocamos de que há mais de 200 anos existe uma preocupação em monitorar essa pressão intracraniana para reduzir a mortalidade, principalmente em doenças neurológicas e doenças neurocirúrgicas. E isso vem sendo estudado tanto para anatomistas, fisiologistas, neurofisiologistas, e a história começa lá atrás, principalmente com a doutrina de Monro Kelly. E aí nós vamos entender algumas situações dos seus manuscritos. Então, para fazer o trabalho, nós fizemos uma pesquisa nas bases de dados conhecidas sobre a doutrina, sobre a pressão intracraniana, sobre o fluido cérebro-espinhal, como monitorizar. Então, nós tentamos trazer um panorama geral disso aí. Então, Monro, ele viveu entre 1733 e 1877, o Alexander Monro Secundus, tá? Então, isso foi relatado por outro autor chamado James Heath, e esse professor, ele viveu lá no Reino Unido, em Edimburgo, onde ele começou seus principais experimentos. E ele começou a testar e investigar principalmente a estrutura do sistema nervoso central e comparar isso através da anatomia. Porque ele começou a perceber que a situação do cérebro, ela não era só os compartimentos. E a contribuição maior dele foi em 1783, perdão, que ele começou a observar as estruturas e funções do cérebro em figuras ilustradas. E aí ele começou a fazer todo o entendimento que nós temos hoje. Primeiro que o cérebro ele é um volume estático, né? E aí depois nós vamos conversar a respeito disso depois. Então, é um volume estático, existem compartimentos, entre eles sangue, a parte arterial e venosa, temos líquor e a massa cerebral, tá? E esse volume, ele estaria comprometido caso um desses compartimentos eles aumentassem de tamanho, tá?
Então, o Morro, ele participava da disciplina na Universidade de Edimburgo, tá? Ele participou, junto com Kelly, que era em 1770 e 1829, de várias autópsias, por isso que a doutrina é dada os dois nomes juntos, então eles participaram de forma juntas nesses trabalhos, e começaram a examinar todos os pacientes, entender como é que era esse mecanismo. Então, os fisiologistas, né, eles começaram a fazer experimento, testando tanto a parte arterial quanto a parte venosa, e o principal objetivo era entender esses compartimentos cerebrais, que eram estáticos, segundo a visão deles, e entender justamente essa circulação licórica e como seria esse controle. Tá? Então, já o Kelly, ele teve algumas conclusões diferentes de Morro. Tá? Então, ele percebeu que o cérebro, a caixa craniana, era um estojo firme, inflexível, de estruturas principalmente no adulto. A gente sabe que na criança existem os ossos, e isso consegue ter uma certa maleabilidade. Isso em teorias da ocasião. E que o cérebro, essa caixa craniana, esse estojo, isoladamente, ele tinha um mecanismo de pressão que, dependendo desses compartimentos e alteração, essa pressão iria aumentar, não invariavelmente, e esse sangue dentro do cérebro ia ter um certo comprometimento, tanto no paciente quanto na parte clínica. Tá? Então, essa alteração, principalmente desse aumento de pressão, poderia, consequentemente, reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, levar a isquemia e alterações subsequentes. Então, veja só que é uma teoria antiga, uma teoria que nos permaneceu junto nas teorias por muito tempo. Nós, inclusive, damos aula a respeito desse conceito até nos dias atuais, e isso favorece com que a gente tenha um entendimento, porém, uma certa interpretação adaptada, principalmente com a questão das teorias novas, inclusive do professor Sérgio Mascarenhas, e aí a gente vai entender depois. Então, continuando, outro autor é o John Abercrombie, em 1780 e 1844, ele também foi responsável por difundir a doutrina. Então, Morro Kelly, eles escreveram, mas tiveram seus discípulos, e esse discípulo, principalmente, no livro, em 1822, que é esse livro que eu cito aqui na tela para vocês, que são as práticas e pesquisas das doenças cerebroespinhais, ele contribuiu e atribuiu tanto a Morro Kelly essa nova doutrina e essa dinâmica cerebral intracraniana. Então, ele veio reforçar toda essa questão de redução do fluxo sanguíneo cerebral e possibilidade de compressão do tecido cerebral quando há o aumento da pressão intracraniana. Nesse sentido, a gente não pode esquecer das contribuições das gerações. Então, antes de Cristo, para vocês terem ideia, tá, nós tivemos história a respeito do fluxo sanguíneo cerebral. Então, desde os egípcios, eles já têm alguns manuscritos falando a respeito do controle do fluxo sanguíneo cerebral, do líquor céfalo-raquidiano, e as suas influências sobre a hipertensão intracraniana. Já 100 anos após Cristo, já tinha um entendimento de que existia uma produção, principalmente em Galeno, a respeito do plexo coroideu e da produção do líquido céfalo-raquidiano. Já na Idade Média, uma idade que muitas das vezes a gente acha que não tivemos história, vamos dizer assim, mas eles achavam ali nas suas dissecções que o líquido, o líquor, né, ele só existia depois da morte. Olha só que interessante. E depois, na Renascença, vários anatomistas ali já pesquisando, e é onde a ciência realmente começaram a investigar muito bem a questão da circulação do líquido céfalo-raquidiano. Tá? Depois, o Domêncio Conturbo, né, descreveu sobre a questão do líquor e seus diferentes espaços. Então, isso foi fundamental para que nós podemos aí entender todo o processo. E já em 1842, então veja só que as grandes descobertas foi em 1700, 1800, e nós vamos ver mais depois, o Magendie definiu que o líquor ele tinha uma fisiopatologia única, e existia esses compartimentos dentro do cérebro, dentro da caixa craniana. Então, o George Burroughs, em 1801, então vejam só que a gente já está evoluindo na história, ele, em 1846, ele reformulou um pouco a doutrina, tá? Ele reforçou diversos pontos,
E ele precedeu todas essas teorias de que a caixa craniana realmente era uma esfera rígida, mas que ele percebeu que existia mais influências através do fluxo sanguíneo cerebral. Então, ele viu que a influência desses compartimentos, através do líquor, ele poderia ter uma grande solução aí para que ele pudesse fazer a regulação da pressão intracraniana. Ou seja, se o paciente tivesse uma pressão intracraniana aumentada, esse controle do líquor poderia, de alguma forma, reduzir a pressão intracraniana. E nisso, a história foi acumulando súditos dos professores Morrochelli e do Rê, por exemplo, em 1849 a 21, ele falou, em um dos seus relatos, outras contribuições, de que o aumento da pressão intracraniana poderia causar um grande comprometimento da vascularização cerebral, reduzindo o fluxo e demonstrando que a absorção de líquor, principalmente nos seus caminhos normais, poderia ajudar. Então, veja só que nós vamos somando vários pesquisadores, várias dissecções, várias experiências ao longo do mundo, tentando reforçar justamente essa questão do controle da pressão intracraniana e do entendimento. Já o Bergman demonstrou que também o líquor ele tinha uma função elástica, tanto no cérebro quanto na parte espinhal, e que isso poderia controlar a pressão. E o Theodor Corre, já avançando um pouco a história, já chegando aí em 1917, onde ele trouxe algumas contribuições, ele estabeleceu que a pressão intracraniana é o primeiro estágio de elevação para a compressão dos vasos e alteração do fluxo sanguíneo cerebral, comprimindo as veias e levando a alterações cerebrais. Então, veja só que aqui a gente já começa a ter algumas evoluções no seguinte aspecto. Poxa, essa pressão aumentada vai alterar os compartimentos e a pressão intracraniana, ela é um componente muito essencial para o entendimento, para saber que ponto é esse onde há esse desajuste do equilíbrio. Já o Harvey Cushing, que é o pai aí da neurocirurgia, vamos dizer assim, ele consolidou essas informações demonstradas pelo autor anterior, que eu falei, e começou dar nome às doenças, dar nome às situações, demonstrações clínicas e fisiopatologias importantes. Então, nós tínhamos lá em 1700, 1800 aquela doutrina rígida, né, de Morrochelli, de que existiam os compartimentos e a caixa craniana era imóvel, inelástica. E aí, os autores, na década de 1900, com maior tecnologia da época, por exemplo, começaram a entender melhor e associar o que estava acontecendo no cérebro, que existia até então um ponto de que essa pressão intracraniana elevava bastante, e esse ponto fazia com que acontecesse de correlacionar isso com a clínica e o que estava acontecendo. Tá? Então, Weed, já até 1952, mais ou menos, ele postulou que o sangue sanguíneo cerebral ele variava muito de acordo com a condição e situação do paciente. Então, não era uma coisa estática, isso variava de acordo com o ambiente, de acordo com a situação clínica do paciente. Então, veja só que cada vez mais a clínica ia associando com o evento fisiológico, e esse evento fisiológico falando ou não se existia o aumento da pressão intracraniana. Tá? Então, nós tivemos aí o professor Sérgio Mascarenhas, principalmente em 2012, por exemplo, perdão, que ele questionou o seguinte, e aí que é o grande chave da questão. Tudo bem, Morrochelli, ele descreveu os compartimentos, mas a caixa craniana ela não é tão rígida assim. Tá? Ela é rígida até um ponto, obviamente, mas ela tem uma certa elasticidade. Então, ele mostrou que é possível identificar o pulso intracraniano, porque até então nós tínhamos que colocar um catéter, fazer uma cirurgia, deixar, teoricamente, hermeticamente fechada essa caixa craniana, e essa caixa craniana era detectada, através de um sensor, essa pressão nesse pulso. Só que um grande pesquisador, como professor, e aí nós vamos falar bastante das descobertas, da influência dele, mas a minha condição aqui é de justamente falar sobre essa disrupção na história, de que antes era tudo rígido, o conhecimento. Então, em 2012, perdão, os primeiros estudos dele, publicação, mostrou que a caixa craniana tem um certo movimento. Tudo bem, nós temos os compartimentos, mas essa influência interna cerebral, veja só, na caixa craniana era possível, através de eletrodos, de sensores, captar essa informação e não mais precisar da informação intracerebral
mas era possível captar essa mesma informação através de algoritmo matemático da caixa craniana. Então, foi uma disrupção de que essa mínima expansão do cérebro, tá, ela fazia com que nós, através de sensores externos, captassem o que estaria acontecendo de forma interna. Então, isso foi uma grande difusão de conhecimento, porque, na minha concepção, anteriormente, só pacientes muito selecionados que nós poderíamos estudar essa pressão de pulso. Então, em 2012, foi a grande conquista, principalmente na neurocirurgia, na neurologia e nas outras doenças, que nós pudemos estudar, não só em pacientes graves, que era onde você colocava o catéter, mas em todos os pacientes. Ou seja, o professor Sérgio, ele difundiu o conhecimento de forma humana. E isso ele pôde fazer com que todos tivessem acesso à informação. Só que o conhecimento não para por aí, né? 2012 começou, bom, eu vou captar, e agora o que fazer com esse dado? Né? Então, ao longo da história, nós tivemos diversos pesquisadores, então, de 30 anos para cá, nós começamos a entender, poxa, eu tenho uma curva, não só um número, não só um valor, e o que isso significa no nosso cérebro? Então, ao longo desses 30 anos, o grande conhecimento foi entender justamente o que eram as ondas do pulso de pressão. Então, nós temos uma P1, um P2, um P3, né? O P1, ela traduz muito a sístole do coração. A P3, vou pular a P2, vocês vão entender por quê. Traduz muito o fechamento aórtico, a diástole desse coração, ou seja, a força que o coração faz, o nosso cérebro consegue captar essa onda de pulso, porque nós somos todos elétricos, vamos dizer assim, nós somos pulso, nós somos vida, né? Então, isso faz com que nós captamos. E o nosso cérebro é uma caixa craniana que vai, ela semi-rígida, vamos dizer assim, com o novo conceito aí do professor Sérgio, é uma caixa craniana que consegue ter essa maleabilidade, ela traduz uma P2, que a P2 é o que nós chamamos de complacência cerebral, que vai nos traduzir isso, ou seja, o quanto esse cérebro ele está, aspas, mole ou duro, e vai realizar justamente o quê? Essa absorção, esse amortecimento. Então, o normal é, como eu demonstrei aqui, uma escadinha decrescente, uma P1, P2 e P3, e nesse formato a gente consegue entender justamente esse decaimento da onda, e quando há essa inversão, P2 maior do que P1, traduz justamente que existe um problema cerebral e de que a complacência ela está alterada, ou seja, essa pressão intracraniana ela está alterada, e nós temos que entender o que está acontecendo, ou seja, existem mecanismos, os compartimentos foram alterados, a massa craniana, o que está acontecendo? Então, nesses últimos 30 anos, esses professores aqui na tela, eles procuraram justamente entender esse pulso, e não foi fácil. Então, nós vimos que nos últimos 10 anos, realmente, que os estudos eles começaram a ser mais difundidos, principalmente com esse estudo do professor Sérgio, que difundiu mais o contexto. Então, nós estamos falando aí de 10 anos para cá. Então, 2012, 2022, é esse marco realmente de que é um grande avanço na ciência. Por quê? Nós podemos testar em todos os pacientes, e nos últimos 5 anos, a gente conseguiu, tantos pesquisadores, muitos que vão falar aqui, pegar essa tecnologia e testar em doenças clínicas, em doenças neurológicas, interpretar qual momento que isso vai estar maior ou menor, interpretar, por exemplo, que essa curva, ela altera durante a semana, durante a posição do paciente, durante a condição clínica. Então, na verdade, nós estamos sendo essa nova geração, o novo Harvey Cushing, né? Quando o Cushing tinha os dados de Morrochelli, hoje nós temos os dados aí do professor Sérgio, para que nós possamos realmente aperfeiçoar. Então, a conclusão do meu trabalho aqui é que existe talvez 2 momentos na história, vamos colocar assim. Existe um momento que Morrochelli iniciou essa pesquisa, e existiu todos os professores, principalmente Harvey Cushing, que fez essa interpretação através da clínica, e agora novos tempos, vamos dizer, existe o professor Sérgio Mascarenhas com essa nova interpretação e nova ideia do que é o pulso da pressão intracraniana, e agora existem, hoje, durante o dia, vamos dizer assim,
nós vamos ter diversos pesquisadores que somos aí os seguidores do professor Sérgio e que nós estamos trazendo soluções e aplicabilidade dos resultados desse pulso de pressão. Então, a ciência apenas está recomeçando, vamos dizer assim, em novos horizontes, e que a história ela tende a continuar muito futuramente. Acho que era essa a minha mensagem que nós deixamos aqui, deixo o meu contato e agradeço aí a todos vocês pela participação e por estar presente no evento inaugural, na palestra inaugural dessa grande homenagem ao professor Sérgio. Agradeço ao Bremer e agradeço a toda a equipe aí da BrainCare e o nome do professor Colombari pelo convite novamente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Nicolas. Foi um prazer tê-lo conosco fazendo a abertura, não é? Essa história, a contribuição histórica, não é? De um assunto que realmente o professor Sérgio quebrou o paradigma, não é? De que não seria possível ter a percepção. Uma pergunta rápida em função do nosso tempo. Como que o doutor Nicolas enxerga a aplicabilidade, não é, dos sensores não invasivos, né, não só no paciente que está hospitalizado, mas, por exemplo, em clínica? Não é? Ele poderia, como o paciente chega lá no consultório, ele mede a pressão arterial de forma não invasiva, não é? E será que seria interessante também ter a pressão intracraniana, ou pelo menos a morfologia da curva, né, da pressão intracraniana registrada ali naquele momento? Colombari, vou ser bem breve e objetivo aqui na resposta. Hoje, nós vamos em diversos encontros e nós percebemos que existem hoje, na atualidade, dois principais valores em toda a profissão. O primeiro valor é o tempo que nós temos que administrar e o segundo são dados. Então, quando nós temos dados, nós temos a fonte de todas as nossas pesquisas. Hoje, na minha prática clínica, há mais de 1 ano e meio, eu uso em todos os pacientes a medição da pressão do pulso, da pressão intracraniana. Tá? Então, hoje, eu não consigo imaginar sem essa contribuição do professor Sérgio na minha prática. Porque eu consigo, através dos dados, como eu disse, é o melhor valor que nós temos na nossa prática, correlacionar os exames estáticos que os pacientes trazem para mim, uma eletroencefalo, uma ressonância, e correlacionar com a clínica. Então, hoje, eu tenho bastante resultados quando associo clínica, medição do pulso e um terceiro exame. Então, é como se fosse o divisor de águas, porque se dois batem, significa que a coisa é para um certo caminho, certo? Quando a gente tinha exame radiológico e só exame clínico, ficava empatado quando tinha aquela divergência. Então, a medição de pulso é quase um desempate para mim, porque ele fala muito a favor do que a clínica está no paciente. E, surpreendentemente, Colombari, muitas das vezes o paciente ele subestima, ele acostuma com a dor, ele acostuma com a doença. Isso é o principal legado que eu vejo nos últimos anos. E quando a gente faz a medição da pressão, existe uma relação P2-P1 de 1,4, 1,6, uma relação muito aumentada. E o paciente está ali na sua frente. Aí você para e pensa assim, poxa, o paciente está muito ruim, na verdade, ele acostumou com a doença. Então, sim, eu vejo que a medição do pulso é essencial para você ter resultados na sua clínica, tanto neurológica quanto neurocirúrgica, e você aproximar, que é o legado do professor, de forma humana, os resultados dos tratamentos das doenças. Perfeito, perfeito, doutor Nicolas. Nós passamos já alguns minutinhos, nós vamos terminar aqui, mas se a audiência tiver mais questões, pode nos enviar, que nós encaminharemos ao doutor Nicolas e ele terá imenso prazer em respondê-los. Muito obrigado, doutor Nicolas.